analisar, será que o valor da emissividade está certo? Verdade. Agora o melhor local para se medir aqui, a tira pelo barramento. Ok. Vamos ver o parâmetro aqui, para regular a emissividade. Guardar. Ok. Você tem a aula teórica e em seguida vem a prática. É uma área muito ampla. Não tem só isso, tem parte de bomba, tem a parte elétrica, processo de fabricação. Professor, qual é o momento que eles estão agora? Essa equipe agora está fazendo a análise dessa imagem. Se o equipamento estiver em ordem, isso vai aparecer na imagem. Se tiver algum defeito, também vai aparecer na imagem. Então quer dizer que agora a gente está aguardando sair como se fosse um laudo? Isso. No programa, no software, existe um campo que eles podem emitir um relatório, né? Um relatório técnico, um parecer técnico daquela imagem térmica. 52 graus Celsius o 4, temperatura aqui nesse cabo em 36 graus. Com isso a gente pode concluir, né, que o quadro ele pode estar com algum comprometimento. A gente pode sugerir também uma manutenção preventiva em torno de uma semana. Vamos colocar aqui na descrição do relatório. O curso é bem amplo, né, e ele é bem aplicativo, porque você aprende desde conceitos de produção, conceito de gestão, né, e você tem uma visão ampla tanto do mercado industrial, né, quanto a sua finalidade. E agora vamos avaliar, né, se a coleta foi bem feita. Nós temos aqui informações de que temos problemas em alguns componentes. A gente pode ver que em um componente existem pontos com temperatura maior, muito maior, até na imagem mostra, né, do que outros componentes semelhantes e que em princípio estão nas mesmas condições de operação. E aí o motivo do diagnóstico e da recomendação de correção em 15 dias. Muito bem, parabéns. Quero parabenizar a todos pela perfeita execução da tarefa. Muito obrigada e parabéns, professor. Eu adorei acompanhar o trabalho dos futuros tecnólogos em manutenção industrial. Eles provaram estar preparados para ingressar no mercado. Agora nós já sabemos quem são os profissionais que garantem o funcionamento das máquinas industriais. Quem sabe você não se torna um deles também? Aqui na Elé Queiroz, Indústria Química e Petroquímica, os tecnólogos em manutenção industrial se dedicam ao planejamento de manutenção e às manutenções preventiva, corretiva e preditiva. Isto é, feita mediante a avaliação do equipamento. A manutenção preditiva é aquela mais tecnológica e a que mais avança com novos recursos. Mas antes de entrarmos na fábrica, vamos ver o que o futuro reserva para a manutenção industrial? Novas tecnologias em manutenção vêm buscando reduzir a interrupção no processo industrial, focando cada vez mais em manutenção preventiva para evitar que os equipamentos sejam desligados. Essa tendência está levando ao surgimento da internet industrial, sistema de análises integradas de maquinário industrial a partir de informações geradas automaticamente pelos equipamentos. As máquinas de hoje têm cada vez mais sensores eletrônicos, que possibilitam análise de desempenho complexas. Com esses testes, executados pelas próprias máquinas, os profissionais do setor de manutenção poderão programar a averiguação de equipamentos industriais com maior antecedência e precisão. O papel do pessoal da manutenção hoje, ela se tornou muito importante para as organizações, porque elas têm um papel fundamental não só para manter, mas para aumentar a disponibilidade dos equipamentos. Você tem uma ideia errada do pessoal da manutenção, que eles são pessoas que estão aqui para consertar equipamentos, isso não é verdade. Consertar também, mas a função principal dele é aumentar a disponibilidade dos equipamentos, aumentar a confiabilidade e até extrapolar a vida útil dos equipamentos. Então, essa é a grande importância do tecnólogo nesse processo de você estar mantendo, não só mantendo as plantas em operação, né, ela ter a continuidade operacional, como também você conseguir fazer com que elas se tornem cada vez mais rentáveis.
Edgar, por que você escolheu ser um tecnólogo em manutenção industrial? Bom, na realidade, foi o tecnólogo, foi o curso que me escolheu. Eu já tenho 10 anos de trajetória dentro do Senai, certo? E a cada curso que eu concluo, eu vejo em outros cursos oportunidades de ascensão no mercado de trabalho. E esse curso de tecnólogo é um curso que é diferenciado, que tem uma matriz curricular diferenciada, que vai me dar o recurso para atender a necessidade do mercado de trabalho. E o que você faz hoje aqui? Bom, a nossa manutenção ali Queiroz, ela trabalha em 3 vertentes, certo? A manutenção corretiva planejada, a preventiva e a que gera maior valor agregado para a gente, que é a manutenção preditiva. Hoje eu me envolvo na preventiva e preditiva. E eu vou poder acompanhar o passo a passo de como é o seu dia aqui. Sim, vamos sim. Eu vou pegar a programação e através dessa programação você vai poder me acompanhar a minha programação e a rotina. É onde? Lá? Lá. Então vamos lá. Bora. O Edgar recebe a programação da semana. Nela está toda a estratégia de manutenção dos próximos dias. Edgar, mas é enorme aqui, né? E muita máquina funcionando. Como é que faz para fazer manutenção disso tudo? A gente tem que garantir a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos aqui na indústria. A gente precisa identificar, controlar e gerenciar os riscos aqui dentro da área industrial. Então, para isso, a gente tem um formulário que é uma permissão de trabalho, certo? Que vai nos auxiliar nesse gerenciamento. Então, o próximo passo é a gente ser autorizado. Exatamente. Que tipo de monitoramento você estava fazendo ali agora? Faz parte da filosofia da empresa, é uma manutenção proativa, certo? Aquele monitoramento, a gente estava identificando a temperatura das válvulas do compressor, que é a máquina que a gente estava inspecionando. E aí tudo que você conseguir avaliar naquela máquina, você anota, faz anotação. Exatamente, os pontos positivos e principalmente os pontos negativos, que são os pontos que a gente tem que gastar energia para resgatar a condição básica e garantir a disponibilidade do equipamento. E agora a gente vai para que etapa, que tipo de monitoramento? Bom, agora a gente vai também como filosofia da empresa, só que um monitoramento um pouquinho diferente, que é análise de vibração. Acompanhamento, monitoramento por análise de vibração. A máquina é essa, Edgar? Isso. Esse equipamento é um compressor rotativo de palheta, certo? A melhor técnica para o monitoramento é através da análise de vibração. Para saber o quê? Trepidação dele. Com isso, o que nos garante? Se a máquina ela vai operar bem, quando ela vai quebrar e como ela vai quebrar. Esse parâmetro é de suma importância para poder garantir a confiabilidade desse equipamento e desse sistema aqui. Com os dados coletados, o Edgar prepara e envia um laudo técnico para análise do Departamento de Manutenção. Bom, através dessa rota, certo? Que foi criada pelo planejamento, você viu que a gente identificou anomalias. Através dessas anomalias identificadas, é enviado um relatório, é feito um relatório e enviado para o planejamento. O planejamento vai pegar esse relatório e, através do recurso que ele tem, ele vai disponibilizar a melhor forma de tratar essas anomalias identificadas por essa rota. Olha, muito interessante o seu trabalho, assim, realmente fundamental, porque numa indústria desse tamanho, com essa quantidade de máquina, vocês conseguirem manter tudo funcionando, né, 24 horas praticamente, né, e realmente é uma profissão fundamental. Muito obrigada, prazer e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Com licença que eu vou deixar você trabalhar. Tchau. Nós acabamos de conhecer mais uma profissão de nível superior, totalmente relacionada com a indústria do futuro.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula, Sistema Lógicos Programáveis. Vamos estar trabalhando hoje, tá, com uma das situações de aprendizagem que pede aqui no sistema, que é a nossa partida estreita triângulo em Graph7. Na última aula falamos, né, como que era feito um funcionamento de Graph7 e hoje, né, vamos estar trabalhando com esse tipo de desenvolvedor. Em questões, né, é bastante curioso a parte de lógica de programação em Graph7, onde que a gente vai estudar sobre cada um deles. Eu já quero vir abrir aqui e fazer uma partida direta com vocês em Graph7. Então, eu creio que não vou estender muito por ser uma aula, né, um pouquinho meio complicada de fazer, né? Lembrando que para vocês como que é o funcionamento até de um Graph7. Então, antes de eu abrir aqui, eu quero mostrar para vocês no Paint, né, mais ou menos, fazer uma ilustração, né, qual que é a nossa ação, etapa, só relembrando para vocês, quando a gente abre, né, uma etapa, que é mais ou menos completamente um quadrado dentro do outro, a gente chamamos elas de etapa, tá? Então, chamamos essa parte de etapa, que é aonde que nós iniciamos, tá, o nosso Graph7, ó. Se a gente tem uma etapa, a gente precisa de uma ação. Com isso, a gente baixa um dado chamado transmissão, tá? Baixa um dado chamado transmissão, ele vai ser mais ou menos dessa forma, tá? Aonde que a gente fazemos as ligações deles, certo? Com essa data de transmissão, a gente precisa de uma transição, tá? Então, ela vai dar o modo de o que você precisa fazer de, né, ligamento, correto? Então, meu vem aqui, sai da minha etapa, passa por transição, vou até colocar o nome dela aqui de transição, e essa transição vai falar para mim o que que eu quero, certo? Deixa eu aumentar essa letra para que vocês possam entender. Etapa, transição. Essa transição, eu vou estar colocando ela em 1, tá? Lembrando que isso aqui são portas lógicas, lembra, né? O símbolo da porta lógica é mais ou menos dessa forma, chamado AND ou NOT, né? E se eu tenho um símbolo de porta lógica, o que que fala? Quando o meu zero, eu tenho um símbolo zero, ele está desligado. Mas quando eu tenho 1, o que que acontece? A minha porta lógica liga, né? E ela volta para o meu ponto zero novamente, certo? Então, eu vou colocar ela em 1, correto? E ter mais outras transições aqui. Então, eu vou abrir a outra página aqui e vou falar para ela fazer o quê? Lá, um exemplo, lavar a louça. Então, ela vem aqui e vai dar uma opção de lavar a louça. Ah, mas eu não quero que essa minha transição ela só apenas lave a louça. Eu quero que ela faz outra transição. Exemplo, limpar a casa. Então, eu venho, baixo mais uma transição, tá? Baixo mais uma transição e eu vou entrar com a minha segunda ação. Então, além da minha transição, eu tenho uma ação 1, eu entro com minha ação 2 e vou pedir para ela fazer o quê? Limpar a casa. Quando eu peço ela para limpar a casa, ela vai ter, né, uma ação respondida aqui, certo? Eu vou falar para ela, limpa a casa. Então, a minha ação, ela vai fazer o quê? Ela vai limpar a casa conforme eu pedir para ela, correto? Então, ela vai ligar aqui e vai falar, limpa a casa. Então, assim são formados, tá? Toda a minha programação em Graph7, ela é formada por blocos. Então, você começa a trabalhar com montagem de blocos. Professor, como que eu faço isso? Na partida estrela triângulo. Então, eu vou abrir aqui, tá? Vou abrir o meu próprio CAD Sim. Eu já vou entender que vocês conhecem como que é o funcionamento de um CAD Sim em partidas de CLP ou o que seja, tá? Fazendo isso, então, eu vou escolher um CLP o qual eu vou estar trabalhando com ele. Deixa eu procurar o CLP mais apropriado. Então, eu venho com o meu CLP aqui, tá? Vou mudar ela para essa ação aqui, ó, aonde que eu vou conseguir, né, fazer as ligações mais viáveis. Então, se eu tenho o meu CLP, eu vou alimentar, né, a parte de entrada dele e tem a alimentação de saída, ao qual eu venho fazendo o meu jampeamento para ver se está
correto, beleza? Então, a entrada dele eu vou alimentar. Então, eu venho aqui, né, e vou alimentar com positivo. E vou alimentar com negativo, certo? Venho aqui, faço a alimentação do positivo. Alimentei, faço a alimentação do negativo. Com esse sentido, pessoal, eu vou abrir uma porta no meu I1 e no meu I2. Então, se eu alimentei todas essas entradas, concorda comigo? Então, eu venho aqui, arrumo um contato fechado, tá? Um contato fechado, aonde que ele vai ser, tá? Desculpa, esse é um contato aberto, onde que vai ser as minhas ligações aqui, ó. Então, eu venho, faço a minha primeira ligação, a minha segunda ligação, vou ter um alimentador para ele, tá? Então, eu venho cá, faço um jumper de um alimentador para ele aqui, ó, aonde que ele vai alimentar todas essas minhas entradas. E, né, e faço a minha ligação, correto? Então, eu saio aqui, passo por aqui, alimento o meu positivo aqui e venho para o meu I2. Ó. Fazendo isso, né, eu venho aqui e ver se ele vai funcionar. Você pode ver que as minhas portas, lógico que eles abriu, ó. Deixa eu tentar modificar ele aqui mais, para que ela pare de funcionar as duas de uma vez. Mas é isso mesmo, é porque ela está com a nomenclatura. Então, da nomenclatura, eu vou colocar aqui B0, tá? E B1. Lembra de botoeira? Botoeira 0 e botoeira 1. Então, eu já mudo aqui, já deixo bem específicos, né? E já mudo esse de cá também. Com isso, eu posso, né, alterar aqui, ó, ligo a saída 1 e a minha saída 2, o meu comando 2. Professor, e agora? Dessa forma, né, eu vou trabalhar agora com a minha parte de montar o meu comando. Lembra? Então, no meu comando, eu venho aqui, vou colocar uma chave fusível para... vou colocar disjuntor mesmo normal. Vou colocar chave fusível. Não, venho com disjuntor trifásico, tá? Aqui é onde que eu vou fazer toda a minha parte de comando. Com o meu disjuntor trifásico, eu já trabalho com, né, meu alimentador também trifásico. Então, eu trago as minhas alimentação de fase RST. Com minha fase de RST, eu venho com as minhas contatoras e vou trabalhar com 3 modelos de contatoras, tá? Então, eu venho com a minha contatora 1, minha contatora 2 e minha contatora 3, tá? De fazer a minha ligação. Deixa eu chegar para cá. Para mim ter espaço de estar trabalhando com o meu Graph 7 aqui. Lembrando, pessoal, fez isso, lembra que eu vou ter um relé termomagnético aqui para proteger, tá? O meu sistema. Deixa eu procurar aqui, né, meu relé termomagnético e eu vou arrumar um motor de 6 pontas, lembra? Para nós fazer as nossas partidas. Concluindo, eu pego toda a minha alimentação, faço toda a minha ligação, vou dar uma ampliada aqui, ó, para melhorar, né, o meu design. Eu gosto de mexer na configuração aqui, ó, que eu vou deixando mais eficaz assim. Tem professor que gosta, tem professor que não. Isso eu deixo sempre a escolha do aluno, mas eu gosto de estar modificando assim, né? Para mim ter uma visão melhor, né? Fazendo isso, eu venho aqui, né? Faço toda a minha alimentação, ó. Não vai ser partida com reversão, então não vou, né, modificar as entradas e saídas. Isso tudo a ligação.
Já venho aqui, já desço a minha pro meu motor. Então, ligo toda a alimentação do meu motor. E aqui eu faço o meu fechamento da minha, né, estrela triângulo. Vem cá, faço todo o meu fechamento aqui, ó, faço todo o meu jumper. No meu jumper eu já alimento. Opa! Já alimento todo o meu sistema. Beleza, lembra, pessoal? Ó, fiz todo o meu sistema aqui. Normalmente agora eu já venho e nomeio todos com letra maiúscula, tá? K1, K2. Normalmente, pessoal, esse sistema, esse card de cima, ele dá muito problema. Então, às vezes, ele pode falhar a ligação. Acaba no fim que, às vezes, quando você vai testar, tem algum ponto que não foi ligado. Então, temos que relé térmico, tomar muito cuidado com essa parte. Então, eu ligo aqui, né? Então, eu consegui energizar até o momento aqui. Então, com isso, pessoal, eu já venho e faço as minhas saídas, tá? As minhas saídas do meu alimentador, das minhas bobinas. Então, dentro aqui da minha saída do alimentador, vou colocar um fase, onde que ele vai estar alimentando todas as minhas entradas aqui, ó. Tá? Aonde eu venho com as minhas bobinas, tá? Das minhas contatoras. Aí eu venho com a minha bobina, certo? Onde que ela vai ser ligada, cada uma delas. Isso, o meu jumper para fazer toda a minha alimentação, né? Nomeei elas uma por uma. K1, K2 e K3. Certo? E vem com alimentações de cada uma delas. Então, vem cá, alimenta aqui. Pega a outra. E ligo o neutro. Lembra que a minha bobina da minha contatora é 220, então eu faço as ligações aqui, tá? Se eu fazer isso, vai curto-circuitar. Então, vou colocar um neutro aqui, ó. E faço todas as minhas alimentações do meu circuito. Deixa eu ver. Ok. Né? Finalizamos. Agora vamos fazer a parte de graph set. Deixa eu jogar para esse sistema para ver se está tudo corretinho e se saiu tudo bem, tá? Deu tudo certo. As ligações estão perfeitas. Beleza, deixa eu voltar aqui. Então, nós fazemos agora a nossa parte de graph set, as nossas ações. Quando eu entro em graph set, você vem aqui, você vai ver o símbolo de montagem que nós temos. E quando eu tenho esse tipo de montagem, eu preciso dar o quê? A minha primeira etapa. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar por etapas? Então, eu venho aqui, ó, dou a minha primeira etapa, ó, deixa eu aumentar aqui para ficar mais flexível de enxergarmos, né? Coloquei a minha primeira etapa, e na minha primeira etapa, eu vou colocar, tá? Ela vai ser 0 aqui, ok? Vem com uma transição, tá? Para que eu possa colocar uma ação. Então, eu venho e escolho aqui o modelo de uma ação, aonde que eu vou fazer toda a minha ligação aqui, ó.
eu errei, tá? Na minha transição eu tenho que buscar a minha ligação de cada uma, tá? Eu venho aqui, dou 2 cliques nela e vou chamar ela, tá? De S1, correto? B1, quer dizer, desculpa. Chamar ela de B1. Beleza, aí coloquei ela como B1. Normalmente, quando eu ligasse aqui o meu B, ela tinha que fazer o quê? Passar para uma transição. Beleza? Dentro dessa transição, eu vou colocar essa ação aqui. Vou colocar essa ação para que ela possa ter, né, a primeira ação. Que é ligar o quê? O meu sistema, certo? Então, eu coloco nele aqui. Aqui a gente tem os retardos, eu tendo limitar. Eu tenho o S, o R e o operador 1. Nessa minha posição, eu vou colocar ele como S. Beleza? E aqui na minha ação, ele se chamará K1, que é para alimentar a minha contatora K1. Então, essa aqui é dessa forma, então ela vai estar alimentando o meu K1, tá? Lembrando disso, não se esqueça, eu tenho uma ação aqui. Eu venho novamente aqui dentro do meu graph set, tá? E vou colocar uma segunda ação. Que será a minha contatora K3. Então, quando uma estiver funcionando, né, a outra também vai, né, tá fechado para fazer a minha partida. Lembra? E dentro dessa partida, eu vou chamar ela de S novamente, tá? Que vai ser uma questão. E vou colocar nela 5 minutos de retardo aqui. Beleza? Desculpa. Deixa eu zerar aqui, vai ser 0. Ela se chamará K3, que é o novo funcionamento dela. Ah, mas eu preciso de uma outra ação para estar trabalhando com ela, porque eu preciso de um tempo aonde que ela vai contar, tá? E ela vai fazer, né, o meu K2 funcionar na hora do meu intertravamento. Então, o que que vai acontecer? Eu clico nela aqui, ó, dou 2 cliques, tá? Lembrando, vou colocar ela como K3, vou colocar ela como temporizador, então ela vai acionar durante 10 segundos. Da mesma forma, o seu retardo. Beleza? E eu preciso de outra transição. Aonde, né, que eu venho com ela aqui. E de mais uma ação. Essa ação se chamará ação 2. E essa transição minha, eu vou colocar o nome dela de T1, que será do meu temporizador. Desculpa, eu errei aqui. Aqui também é T1. Beleza? Liguei o meu temporizador, né? E ele deu o meu resultado aqui. Com isso, pessoal, dentro do meu card de cima, eu vou, além dessa ação, eu vou preciso de uma ação aonde que ele vai fazer a contagem. O meu T3, ele precisa de ter um retardo, beleza? Então já vem aqui, já conecta ele aqui para ele ter meu retardo.
Vou chamar ele aqui de K3. Será o meu retardo. E vou, né, trazer mais um aqui, que será a minha outra, será a minha outra, desculpa, o meu outro temporizador 2, tá? Que ele vai ser considerado como um tempo aqui de 5 minutos, onde que ele é ligado. Correto, pessoal? Isso. Fazendo isso, pessoal, eu abro a minha segunda transição. Lembra que eu preciso, né, de uma transição de um tempo. E eu vou nomear ali como T2, que é da minha partida. Correto? T2. E eu preciso de uma ação. Eu preciso que ele vai falar para alguém, né, que ele tem que ter uma outra ação. Nessa outra ação, eu vou nomear ela aqui. Vou abrir outra ação. Então, eu preciso nomear ela como minha terceira ação. Lembra que eu falei, aqui não tem, né, um padrão. Então, conforme a gente vai trabalhando com esses tipos de ações, a gente vai colocando, né, o tempo de localização dela. E essa ação seria o meu retardo da minha segunda aqui, ó. Então, vou colocar ele em S, porque o nome dele será K2. Então, quanto o tempo, essa aqui vai desligar, essa ação de temporizador, ela vai desligar o meu K2, né? E o meu K1, aonde que eu vou ter o meu intertravamento nos meus sistemas. Eu venho cá na minha linha, faço todas as minhas ligações. Finalizando, eu vou ter uma ação de desliga, certo? Então, ela vai contar um tempo e quando eu apertar para desligar, ela vai fazer a minha ação de B1, certo? Que é a minha ação de desliga. Fazendo que eu, né, eu tenho aqui a ação número 4, onde que ela vai fazer o desligamento de todos os meus sistemas. Lembra que eu falei para vocês, para que ela possa chegar aqui ao zero de novo, eu preciso que essa ação minha, ela desligue e ela faz um ciclo contínuo, né? Agora eu vou explicar para vocês, eu preciso de mais duas ações aqui para mim estar ligando, ó. Para mim fazer isso, eu vou trabalhar com R de temporizador, ele vai desligar, tá? Meu K1, que é o normalmente que será ligado, e o meu K2, que será também energizado, né? E eu preciso de uma ação de também. E fazendo isso, eu consigo, né, nomear todo esse bloco aqui para cima. Então, deixa eu, né, finalizar aqui. Lembra que, para mim fazer com que esse meu bloco aqui, ele para todo o meu sistema, eu vou precisar de mais uma transição para falar assim, desliga sistema e dá continuidade. Então, eu preciso fazer isso com todos as minhas ações aqui, certo? Então, eu vou ter uma transição aqui, onde que ela será ligada para fazer todo o movimento do meu sistema. Fechei o meu circuito, fechei o meu sistema. Essa minha transição aqui, eu vou chamar ela de S1 também, é onde que será feito todo o meu sistemas. Certo?
Pessoal, e aqui nós finalizamos, né, nossa partida estrela-triângulo em Graph 7. Então, quando, né, a atividade pedir, aqui está a nossa partida, onde que será o seu funcionamento. Ela deve ter alguma falha aqui nesse sistema. Acho que essa ação está... Deve ter alguma função aqui. Mas, enfim, igual eu falei para vocês, esse CAD Sim, ele tem muito, né, esse probleminha de travar o sistema, mas está aí toda a minha parte de sistema. Então, quando eu energizar aqui, o meu contato ele vai vir, né, fazer a ligação do meu K1 e o K3 instantâneo. O K1 e o K3 instantâneo, tá vendo aqui? Então, a minha ação vai falar que ela liga o K1 e o K3. Com isso, ela vai contar um tempo, que é um temporizador, para que o meu tempo 1, ele venha fazer o quê? Liga o meu K3, certo? Desligo o meu K3 e ligo o meu K2, fazendo que, né, o tempo novamente desliga o meu K1. Quando acontecer isso, né, ele vai estar rodando, o meu K1, o meu motor vai estar girando, porque ele entrou em estrela triângulo. Qual que é a função da estrela triângulo? Né, fazer com que minha partida entre numa tensão menor e altera para uma tensão maior. Fazendo isso, o meu motor funcionando, então vai estar aqui as contatoras abertas, né, através da minha botoeira. Então aqui será a minha botoeira de liga e desliga do meu CLP, na minha entrada do CLP, tá? Aqui será a de desliga, a função. Você pode ver que energizou aqui, ó, né, mas infelizmente não chegou, né, ao fim. Fazendo isso, né, ela não chegou a contar. Ela está contando o tempo, na verdade, ó. Deixa eu ver se ela vai, né, passar para outra partida. Acho que ela vai dar uma falha apenas no tempo, né? Na verdade, ela já era para ter, né, ter um ciclo de retardação aqui e abrir esse motor no funcionamento. Mas enfim, você pode ver que ela vai passando por etapa a etapa aqui, ó. E quando ela chegar no final, né, eu vou apertar minha botoeira para desligar e ela vai fazer o meu funcionamento de desliga e vai vir para o meu ponto zero aqui novamente, ok? Fazendo com a minha partida fica, né, dessa forma aqui, certo? Pessoal, essa aqui, né, é a nossa famosa automação na linguagem Graph7, utilizados bastante com o CLP. Né? Esse foi um dos sistemas que a gente trouxe para vocês, para ter essa demonstração a todos vocês. Essa aula está sendo gravada, então, né, eu quero que vocês façam esse sistema aí e continue, né, dentro do... E coloca, posta, tá, dentro do nosso fórum lá e comenta sobre os nossos trabalhos. Ok? Quero desejar a você uma boa noite, um bom descanso a todos e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau, até mais, galera.